Olá, tudo bem? Eu sou a Denilde, enfermeira, já estive com vocês em outros momentos e a partir de agora nós vamos fazer videoaulas. Essas aulas vão ficar disponibilizadas para vocês acessarem posteriormente e para quem responder as perguntas que nós vamos encaminhar pelo link, vocês também receberão os certificados. Esse projeto tem apoio então do Instituto Federal de Goiás e do Ministério da Saúde, que nós já estamos acompanhando com vocês há um tempo. Hoje nós vamos falar eh, da CCIH, o Serviço de Controle de Infecção e o Programa de Controle de Infecção e a legislação brasileira aplicada à prevenção do controle de IRAS. É um título muito grande, mas, na verdade, a gente vai apresentar a legislação e falar um pouquinho do Programa de Controle de Infecção. Então, eu sou a Denilde, eu sou enfermeira, a minha área de atuação é no controle de infecção e na vigilância, e eu trabalho aqui também, trabalhando com o EPIC, tá? Na área de controle de infecção, faço esse apoio técnico, e a partir de então, como eu expliquei para vocês, nós vamos fazer diversas aulas voltadas a medidas preventivas, enfim, né, falar um pouco de qualidade. Então, hoje nós vamos falar desse assunto. A agenda é a portarias e lei, né? Talvez vocês não se recordem, mas nós temos uma lei de controle de infecção que foi basicamente toda vetada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Vamos apresentar também as diretrizes do programa de controle de IRAS, dessa legislação, dessa portaria, e discorrer a respeito da organização, composição e a competência do controle de infecção, e também comentar um pouquinho com vocês do controle de infecção no Brasil. Orientação sobre os principais componentes de programa de prevenção e controle de infecção também vai fazer parte da nossa apresentação. Então, a respeito da legislação brasileira, nós temos duas portarias, né? A primeira portaria ministerial 196 de 1983, que os hospitais devem constituir uma comissão de controle de infecção hospitalar, e neste momento, o que tem nessa portaria é que as infecções hospitalares, né, elas sejam realizadas através de busca passiva de casos, e que esta comissão de controle de infecção ia ter essa notificação controlada. E também tinha medidas de proteção anti-infecciosa, com técnicas e produtos. Vocês vão lembrar mais ou menos de um evento bastante importante no país, nos anos seguintes a essa portaria, que foi a morte do presidente Tancredo Neves, né? E aí se falou muito que ele morreu de infecção hospitalar, e o controle de infecção ficou aí em evidência de uma forma bastante negativa. E foi então revisto essa portaria e identificado que, na verdade, a busca ativa não era um bom instrumento, né, de identificação dos casos, e principalmente que essa portaria, como estava escrito que os hospitais devem ter uma CCIH, o que foi observado é que não havia comissões de controle de infecção hospitalar no Brasil formalmente constituídas. As comissões eram pessoas, né, membros de trabalho, gerente de enfermagem, chefe de departamento cirúrgico, pessoas que tinham diversas atividades e que em algum momento daquele dia ela dedicava ali algum tempo para que houvesse então alguma ação de controle de infecção. E por conta disso, né, mudou-se então essa legislação, que daí eu comento com vocês no slide seguinte a respeito da lei, e essa portaria 930 de 1992, então vocês observam que foi mais de 10 anos, quase 10 anos depois que o Tancredo Neves morreu, né? Essa portaria é a portaria que rege o controle de infecção até os dias de hoje. Houve alguns momentos, em alguns congressos, discutida a possibilidade de rever essa portaria, porque ela está bastante desatualizada em relação a bastante coisas que nós fazemos hoje em dia, mas até o momento essa proposta não foi efetivada. Então, essa portaria ministerial de 92, ela modifica, ela não fala só que os hospitais devem ter uma CCIH, ela determina, né, que os hospitais eles devem ter um programa de controle de infecção hospitalar. Então, tem que apresentar esse programa e tem que implantar.
Tem que ter um serviço de controle de infecção, justamente porque foi identificado que não existiam pessoas dedicadas na portaria 196 para fazer esse trabalho, e a busca deixa de ser passiva e passa a ser uma busca ativa de casos, uma vigilância mais parecida lá com o projeto SENIC americano. Bom, a lei federal, olha, vocês observem que a portaria de 1992 e a lei federal de 1997 foi a primeira tentativa que tivesse uma lei mesmo, né, determinando como deveria ser feito, né, composto o controle de infecção no país. Então, essa lei federal de 9.431 de 97, ela também é o mesmo objetivo, digamos assim, dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de um programa de controle de infecção hospitalares pelos hospitais do país. Então, se a gente olhar a portaria também diz isso, só que nós teríamos uma força de lei, né? Uma lei ministerial. E nessa lei, o que ficou determinado é que teria uma obrigatoriedade de ter uma comissão de controle de infecção e um programa de controle de infecção hospitalar. Porém, houve, como eu comentei com vocês, os vetos presidenciais, e esses vetos, eles foram justamente em parágrafos, né, em artigos, que sem eles a lei ficava totalmente fragilizada. Então, o veto, ele dizia, né, que não existia necessidade de ter um serviço de controle de infecção com as suas existências, composições e competências, porque entendia-se, né, foi a explicação da época, que esse serviço de controle de infecção ele teria mais poder que a própria lei do Ministério, do presidente, enfim. A CCH, então, também não deixaria de existir por conta da competência, e os farmacêuticos também eles foram retirados, né, todo o serviço de apoio, então não seriam os farmacêuticos que fariam aí o controle de medicamentos, de herbicidas e materiais, o Ministério da Saúde queria ter o total domínio disso, e se isso fosse uma lei, iria passar então para os serviços de controle de infecção. E não aceitava também a questão da legislação sanitária, porque entendia que um órgão não podia fiscalizar um órgão ministerial. Então, a lei ela deixou de existir e a gente tem a portaria, a lei ela foi, de uma certa forma, destruída, né? Vamos dizer assim, impossível de ser implementada com todos os vetos. Então, a gente teria uma lei muito mais frágil do que uma portaria. Então, optou-se pelo controle de infecção, continuar seguindo a portaria 2616, que certamente vocês todos conhecem. Mas como o objetivo dessa nossa conversa é falar da legislação, eu pensei em alguns pontos, né? Eu acho que vai ser uma fala talvez até um pouco chata, né? Porque a gente vai falar de legislação e repetindo coisas que vocês leem, né, no documento, mas eu vou tentar trazer algumas evidências, né, da nossa prática para a gente poder comparar com essa lei e até depois voltar e olhar dentro dos nossos serviços como que a gente está atuando. Então, em relação à portaria, né, o artigo 1º, ele determina que vai ser, então, expedir na forma dos anexos 1, 2, 3, 4 e 5, diretrizes e normas para prevenção e controle das infecções hospitalares, que hoje nós chamamos de IRAS, né? Infecção relacionada à assistência à saúde. Então, essa portaria, a gente pode entrar em cada anexo para desenvolver o nosso trabalho. Por exemplo, o anexo 1 fala da organização. Então, toda a comissão de controle de infecção tem que ter diretrizes e normas para prevenção e controle das infecções hospitalares. Está nessa parte da organização. E dentro da organização, precisa ter o Programa de Controle de Infecções Hospitalares, o PCIH, aquele mesmo documento que a gente é solicitado pela qualidade, se a vigilância sanitária vai no hospital, eles querem ver o programa, e também pelos auditores de qualidade na ocasião de acreditações. Então, ele fala o seguinte, que precisa ter ações mínimas, e aí mais para frente da competência a gente vai
a gente vai discutir. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse ponto, ações mínimas. Então, hoje, eu estou começando no hospital, ninguém fazia controle de infecção antes, o pessoal foi embora e não me deixou nada, eu posso me contentar com ações mínimas. Porém, o ano que vem, meu controle de infecção ele tem que ser mais ambicioso. Eu não posso só ficar nessas ações mínimas para sempre. Ela tem que ser deliberada e sistematicamente, ou seja, essas ações, elas têm que ser... Eu vou fazer vigilância frequentemente, né? Eu não posso estar fazendo um monte de coisa, sou enfermeira da qualidade, da educação continuada, e 2 vezes por mês eu vou lá ver o controle de infecção. E o que é mais importante, desculpem, o que é mais importante, a redução máxima possível da incidência, ou seja, de novos casos e da gravidade das infecções hospitalares. Então, isso, gente, já determina o programa. Eu trabalho para minimizar risco, né? A infecção hospitalar não é um evento adverso, um evento adverso indesejável. Então, quando eu olho essa portaria e diz que na organização tem que ter um programa de controle de infecção com esses itens, a portaria já diz o que veio, né? Se a gente conseguisse fazer isso de alguma forma bastante sucinta, a gente já garantia aí a qualidade da assistência do paciente. Ainda falando da organização, então, muitas vezes faz bastante confusão em relação à Comissão de Controle de Infecção e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, e essa portaria ela deixa muito bem clara que existe uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, as CCIHs, e essa comissão ela é um órgão de assessoria e autoridade máxima da instituição. Significa que a CCIH ela tem que ficar subordinada, geralmente, à diretoria técnica, né? Por quê? A CCIH ela tem que ficar subordinada àquela assessoria dentro do hospital que responde para a vigilância sanitária, que responde pelas ações, pelos óbitos, pelos erros técnicos. Então, a CCIH tem que estar alinhada fazendo essa assessoria. Aí vocês devem estar se falando, mas isso não é verdade, realmente não é. Muitas vezes a comissão ela fica subordinada à diretoria técnica, mas as enfermeiras ficam nas gerências de enfermagem, as ações são difíceis de serem feitas até por conta disso. E quando foi proposto essa organização, esse fluxograma, foi justamente para que a Comissão de Controle de Infecção ela fosse um órgão neutro, independente, não pertencer a nenhum serviço dentro do hospital, de forma que pudesse interfacear com todos eles, fazendo as recomendações. No artigo 2.5.1.2, fala a respeito da carga horária diária de trabalho. E aí ele fala que os membros consultores e os membros executores, né, eles têm que ter aí essa carga horária, lembrando que dentro da Comissão de Controle de Infecção, o Serviço de Controle de Infecção, ou seja, os membros executores é que vão efetivamente realizar as ações de vigilância, de prevenção, de treinamento do controle de infecção. Dito isso, é interessante que nós tenhamos uma ferramenta, né, para nos ajudar nessa vigilância. A gente sabe que a vigilância, ela vamos dizer assim, não é que gasta tempo, né? Consome um tempo da gente, que é talvez a mais da metade da nossa carga horária de trabalho. Então, ter um programa, uma ferramenta que facilite a minha vigilância, que eu possa fazer uma vigilância com objetivo e que eu tenha possibilidade de ter esses dados feitos automaticamente, isso ajuda muito para que nós possamos, enquanto membros executores, exercer as outras atividades que nos são exigidas. Então, ainda falando isso, né, comentei com vocês que é um órgão de assessoria e autoridade máxima, e a CCIH deve ser composta por profissionais da área da saúde de nível superior, formalmente designado, ou seja, precisa ter uma nomeação, uma comissão, um registro dessa comissão, para que ela seja formal.
Os membros da Comissão de Controle de Infecção deverá ter dois tipos: os consultores, que são os representantes de diversos serviços, e os executores, que são aqueles profissionais dedicados, e aí na portaria fala de leitos até 250, com acréscimo de UTI, né, que vocês vão poder ver depois no slide anterior, que eu deixei bem detalhado, a quantidade de profissionais que necessita para esse hospital. Aí fala ainda do coordenador do controle de infecção. Vocês observem que no documento fala que o coordenador será qualquer um dos membros da mesma, indicado pela direção do hospital. Então, a CCIH não precisa ter um diretor médico. E os membros consultores, eles vão ter representações dos seguintes serviços. Então, seria o serviço médico, enfermagem, farmácia, microbiologia e administração. Vocês vão ver mais para frente, quem ainda não teve contato com essa legislação, porque que esses membros, né, consultores, eles são importantes. Sem eles não dá para ter a comissão. São os membros minimamente necessários para essa formação. Ah, mas eu quero acrescentar a equipe da higiene, do gerenciamento de risco, da qualidade. Não tem problema. Esses precisam estar presentes porque eles têm ações específicas dentro dessa portaria. Em relação ao programa de controle de infecção, então, os membros executores, eles têm que elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de infecção. O que isso quer dizer? Eu elaboro um programa de controle de infecção ou do marco zero, se eu estou chegando naquele local nesse momento, ou a partir do que eu tenho do ano anterior, de dados, dos surtos, das taxas. Eu implemento, eu faço com que ele aconteça. Eu mantenho isso ao longo do ano e faço uma nova avaliação para saber, olha, por exemplo, eu fiz uma meta de redução de infecção de corrente sanguínea e a gente determinou nessa meta que seria aceitável, né, entre aspas, uma infecção de corrente sanguínea por trimestre. E eu consegui isso. Eu tive 4 infecções de corrente sanguínea ao longo do ano. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar pedindo isso ou eu vou querer ter uma por semestre? Então, essa avaliação do programa de infecção é isso, é eu saber até onde eu caminhei, o que eu não consegui fazer, qual foi o impedimento e o que eu posso fazer de novo. Lembrando que isso é um programa contínuo, ele não é gessado. Se eu estou com um problema no meio do ano, eu preciso implementar uma medida. Nessa elaboração do programa, então, os itens que precisam ser incluídos é a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é a base de tudo isso, porque você tem o dado. Então, primeiro é a coleta do dado, né, que é a busca ativa, que se eu tenho uma ferramenta, eu faço isso com maior agilidade, mais objetivamente. Os relatórios, que eu posso ter uma ferramenta que me permita gráficos e taxas e resultados de bundle. Eu vou analisar esse dado e fazer a divulgação. Não adianta eu ter um dado guardado na minha gaveta. Não adianta eu analisar um dado 3 meses depois que passou aquele evento, porque as pessoas não vão mais se importar. Elas vão nos dizer, vocês ficaram 3 meses para falar que teve uma infecção de corrente sanguínea, 5 infecções, 2 pavos em fevereiro. Então, assim, a gente já está em junho. Então, a gente precisa, no caso em julho, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essa divulgação. E a ferramenta, um programa que tem uma ferramenta que nos auxilia nisso, agiliza esses dados. A gente não precisa ficar fazendo planilha de Excel, que além de tudo tem a questão da fragilidade de manter esses dados seguros. E fazer a divulgação dos dados. Como que eu vou divulgar? Na portaria não fala. Então, a gente vai divulgar sempre nas reuniões de controle de infecção e onde mais nos for permitido, né? Tem muitos hospitais agora com o advento da qualidade, da acreditação, que tem os painéis de monitoramento, tem outro nome agora que está me falhando a memória, mas são painéis de divulgação de dados, né, que eles colocam lá número de quedas, número de absenteísmo, tem painéis até que colocam o lucro da empresa. Vamos tentar colocar os dados de infecção nesse painel, que todo mundo lê. Ou a gente pode criar um sistema, por exemplo,
de quando fechar o dado, deixar esses dados no posto de enfermagem ou algum outro local e comentar ali para as pessoas, olha, vem aqui, eu vou te mostrar, né? É um projeto que aqui agora eu lembrei chamado Gestão à Vista, né? Essa é a proposta, né? A gestão à vista, ela não pode ser só administrativa, ela também precisa ser técnica. Dentro da nossa responsabilidade está a capacitação profissional. Então, enquanto vocês estão assistindo essa aula, isso é uma capacitação e que vocês podem replicar dentro do serviço. Por quê? Porque a gente precisa estar atualizado. E uma coisa que é muito importante em relação à capacitação e a gente precisa lembrar, e vamos falar isso quando falarmos da qualidade, é que é muito difícil você treinar e capacitar o adulto, ele é muito resistente. Então, a gente precisa desenvolver metodologias para que haja uma aceitação dessa capacitação, e o que a gente espera mesmo é que as pessoas aderem, né, às medidas de prevenção de controle de infecção. Encaminhamento dos indicadores aos órgãos competentes, né? Isso também está dentro do programa. Aqui no município de São Paulo, né? No estado de São Paulo, onde eu estou, os dados eles são reportados às diversas secretarias de saúde, e daí vai para o estado, e o estado é que preenche a planilha da Anvisa. Mas muitos estados eu sei que preenche direto no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O importante é que esse dado ele seja reportado e que ele seja compilado para que nós saibamos qual que é a situação das infecções no país. E no nosso município, mais uma vez falando para vocês da experiência de São Paulo, porque eu não tenho outra para comentar, se depois até vocês quiserem nos contar como é que é no estado de vocês, aqui esse dado ele é apresentado em reuniões, né, a cada tempo, apresenta-se o dado, cada hospital tem um número que só o hospital sabe, e quando ele olha o dado apresentado na sala, ele procura o número lá e ele vai saber como está as infecções, porque são apresentadas, então, os gráficos por esse número. Uma outra coisa também que é da nossa competência é normas e rotinas técnicos operacionais. Eu tenho que ensinar para as pessoas, eu tenho que escrever como elas vão higienizar as mãos, como elas vão passar um catéter. Tudo que estiver envolvido de técnica operacional que impacte no controle de infecção, nós precisamos estar com esta responsabilidade. Agora, Denilde, tem lá um protocolo da educação continuada que fala do banho, né? Você acha que a gente deve dar uma olhada? Claro, né? Claro. Como é que é esse banho, principalmente se a gente está falando de banho de leito. Então, existem normas e rotinas que a gente agora chama de POP, né? Procedimento Operacional Padrão, de outras áreas que a gente tem que opinar, que a gente tem que validar, que a gente tem que assinar, porque tem uma interface aí com o risco de infecção para o paciente. Nessas normas, então, eu vou fazer a adequação, baseado na legislação das melhores práticas, a implementação e vou fazer a supervisão. Uma das formas de supervisão a respeito de normas e rotinas são as auditorias, né? Que nós podemos também ter uma ferramenta que nos facilita aí planilhar esse dado e ter ele na mão. Ainda falando a respeito do programa, avaliar indicadores epidemiológicos, né? Eu preciso saber como meu hospital está. Eu tenho algumas formas para fazer essa avaliação. Eu vou me avaliar, então eu vou olhar para mim. Quando eu tenho um dado, eu vou olhar como é que eu estava ano passado e o retrasado. Eu tenho que ter uma série histórica. Se eu estou começando agora, eu começo a série histórica a partir de agora. Mas eu primeiro preciso me avaliar comigo. Eu tive muita infecção de pneumonia, um exemplo, em janeiro. Eu trabalhei em fevereiro, março e abril, pesado em cima disso. Eu tenho que olhar se daí para frente diminuíram essas pneumonias. Então, eu tenho que me comparar comigo mesmo. Vou me comparar também com dados do estado, do município. Posso fazer um benchmark com outro serviço. Posso me comparar com revistas que divulgam dados, né? Existem várias formas que eu posso me comparar para saber em que situação eu estou mediante o risco de infecção. Porém, eu não posso deixar de me comparar comigo mesmo. Aprovar medidas de controle, né? Isso é que o Serviço de Controle de Infecção tem essa competência, então ela vai apresentar essas medidas para o programa e vai ser aprovado, e isso legitima, né, aquela medida. A investigação epidemiológica de surtos. Gente, eu quero fazer aqui uma pausa para lembrar para vocês que surto é de notificação compulsória.
Às vezes a gente fica sem poder notificar um surto porque o diretor não quer, porque a gerente de enfermagem não quer, porque o laboratório fala, nossa, mas se vir aqui dizer que a gente está isolando muito ácido Acinetobacter multiresistente, vão querer fechar o hospital, mas o surto, ele é um evento que precisa ser notificado ao núcleo de controle de infecção da região de vocês. Né? Existe todo o estado, isso tem uma obrigação da Anvisa, tem que um fluxo de notificação. Mais uma vez, falando no estado de São Paulo, isso é reportado para as secretarias municipais e os exames para identificação, eles podem ser feitos no Instituto Adolfo Lutz, que é o nosso LACEN aqui, mas o surto ele é de notificação compulsória. Elaborar e divulgar relatórios periódicos, né? E esses dados periódicos, eles podem estar dentro de medida de precaução e isolamento, né? E aí eu vou implementar esse dado, eu vou dizer se eu estou com bastante caso, com pouco caso. Eu posso desenvolver, por exemplo, nessa elaboração aí da minha prevenção, um instrumento para eu fazer uma auditoria nos isolamentos e apresentar isso como dado, e a prevenção e tratamento das infecções. Veja bem que na portaria fala que tem que adequar, implementar e supervisionar as normas e rotinas técnicas administrativas para que haja, então, uma prevenção das infecções. Ainda falando do programa, é uma política institucional para utilizar antimicrobianos, germicidas e materiais em conjunto com a Comissão de Farmácia e Terapêutica. A gente também pode trabalhar com a Comissão de Materiais, né, de padronização de materiais, mas a gente não pode esquecer que antimicrobiano, germicida e materiais que têm a ver com risco de controle de infecção, eles precisam, da responsabilidade do controle de infecção. Então, se vai entrar um antimicrobiano dentro do hospital, o infectologista ele vai atentar para isso, desenhar a política de uso de antimicrobiano. Se tem germicidas, né, eu vou introduzir um produto novo, agora eu quero usar um detergente desinfetante para limpeza de ambiente, ótimo, perfeito, mas tem que passar pelos serviços de controle de infecção. Cooperar com o setor de treinamento, a gente sempre faz a nossa parte aí em relação à prevenção das infecções e elaborar o regimento interno, que muita gente esquece. O regimento interno ele é único, ele é feito no momento da implantação e nesse regimento interno é que vai determinar a competência de todos os envolvidos na comissão. Em relação ainda a informações epidemiológicas, doenças de notificação compulsória, o serviço de controle de infecção está muito claro nessa portaria. Se ele não tem no hospital um núcleo de vigilância, é da competência do serviço de controle de infecção fazer as notificações compulsórias. Agora, na época que a gente está vivendo, né, do Covid, que é uma emergência internacional e que tem que notificar nas 24 horas, com site que é bastante sobrecarregado, então a gente tem que atentar em relação a isso. E como eu comentei com vocês, os surtos, mas agora, nesse momento, devido a insumos ou produtos. Então, eu tenho um surto dentro do hospital e eu descobri, por exemplo, que está relacionado com a NPP que eu estou utilizando. Então, isso tem que ser notificado, por quê? Porque vai se fazer uma ação sanitária onde esses produtos e insumos foram produzidos. A competência do controle de infecção, a nível de direção, constituir formalmente a CCIH. Nomear os componentes, né, é um ato próprio do diretor, ele que determina, é um cargo de confiança, mesmo os membros componentes. Se ele constitui e se ele nomeia, ele tem que dar apoio para que o que ele constituiu funcione. Ele tem que fornecer essa infraestrutura necessária, materiais, equipamentos, acessos a sites, né? Toda a parafernália necessária, como um local para a pessoa ficar, computadores, caneta, papel, que a gente tem que trazer da casa da gente, ou seja, toda a infraestrutura que é necessário para esse serviço funcionar, e esse regimento interno que eu comentei com vocês, ele aprova e ele faz respeitar esse regimento interno. Por isso, é da competência da direção a constituição da Comissão de Controle de Infecção. Em relação à item de lavagem de mãos, também está dentro da portaria, ainda chamada como lavagem de mãos, né, que é lá de 1993, e essa
já fala que a mais importante ação de infecção, o conhecimento que tivemos em relação à utilização do álcool, do produto alcoólico para higienizar as mãos, ele é mais ou menos do ano de 2000, né, com todo aquele projeto do DGPT lá na Suíça, porém, já se falava da lavagem de mãos. E aí falava da lavagem de mãos para procedimentos invasivos, ainda recomendava para pacientes críticos usar um produto antisséptico, né, uma clorexidina ou um PVPI, que a gente às vezes não tem coragem de tirar da UTI porque está na portaria, mas a gente vai usar o produto alcoólico, então ele não deixa de ser aí um antisséptico, né? E tinha também a recomendação de usar o antisséptico para contato com as feridas. A gente vai falar de higiene de mãos em algum outro momento, mas o que vale a pena lembrar é o momento da higienização das mãos. Nessa ocasião, ainda não havia os 5 momentos da higiene de mãos, mas é muito importante que isso seja uma diretriz dentro da Comissão de Controle de Infecção.